E aí, galera, hoje está dando para gravar aqui no Vovozão, ó, estádio Carlos de Alencar Pinto, porque, como vocês estão vendo, não temos ninguém no campo. Não há ninguém no campo, né? Nenhum dos atletas está no campo. O Ceará saiu, fez um treinamento fora aqui do Carlos de Alencar Pinto, fora aqui do Vovozão. Então, está dando pra gente gravar por aqui, um cenário diferente. Às vezes a gente gravava na sala, quando a gente podia ficar lá. Ultimamente estávamos gravando no ginásio, que é o único local onde eu tenho tido acesso para fazer o programa futebolês. E hoje o campo de jogo está assim vazio e a gente traz aí esse cenário para vocês. Hoje tivemos a coletiva do zagueiro Luiz Otávio. O Luiz Otávio falou sobre diversos assuntos que eu vou destacar aqui para vocês, como a zaga, que ele acredita que muitos gols que foram tomados, a pergunta para ele foi o momento da zaga que não é bom, e ele acha que muitos gols tomados foram de bola parada, mas também admitiu que a mudança dos treinadores acabou atrapalhando, porque cada um tem uma forma de jogar, e aí o atleta precisa ficar se adaptando, se readaptando, e isso atrapalha. E, obviamente, também falou sobre recuperação, é o que o Ceará precisa e quer no restante dessa temporada. Vamos entender o que pensa o Luiz Otávio sobre essa recuperação que o Ceará precisa dentro dessa Série B. Boa tarde. A gente tem que analisar alguns pontos, né? Não sei se você vai ter esse dado para me dar aí, entendeu? Até que eu pudesse falar, né? Quantos gols que a gente tomou assim de bola rolando, de construções assim, e quantos gols que a gente tomou de bolas paradas? Que eu acho que esse ano a gente vem tomando muitos gols assim de pênalti, né? Infelizmente, e alguns gols de bola parada assim que normalmente a gente não sofria. Mas eu acho que são ajustes, né? Que infelizmente a gente tem que fazer muito rápido, né? Foram várias duplas, né, utilizadas, tanto que jogou todos os zagueiros, a não ser aqueles que estão chegando agora. Eu acho que tem, com certeza, a responsabilidade toda é nossa, né, juntamente com as comissões que vem trabalhando. Eu acho que é um quesito que a gente vem que melhorar. Eu sempre falo, eu costumo dizer que a gente nunca pode achar que tá tudo bom, que está tudo certo, e também nunca pode achar que está tudo errado, né? Muitas vezes tem a qualidade também da equipe adversária e às vezes são por falhas nossas, né? Então são coisas que a gente tem que corrigir quando são falhas nossas, né? Às vezes é a atenção, às vezes é uma questão de posicionamento mesmo, porque quando um treinador chega, ele implementa uma forma que ele acha que é o correto da pessoa, do sistema defender, né? Já agora outro treinador já pensa de forma diferente, você tem que se adaptar o mais rápido possível a isso. E às vezes, né, nós falhamos na assimilar rápido essa ideia, né? Isso a gente tem que fazer o quanto mais rápido possível, né? Para que a gente possa diminuir os erros, aumentar os acertos, que aí a gente vai dar mais segurança para todo o sistema. Vocês perceberam que o Luiz entende que o Ceará tem tudo para conseguir se recuperar, né? Ele disse uma frase mais à frente que é o seguinte: o segundo turno é onde as coisas realmente se definem. O segundo turno é onde as coisas realmente se definem. Palavras do Luiz Otávio nessa coletiva no Ceará. Para essa recuperação, tudo começa na partida dessa sexta contra o Ituano. Muito importante essa partida, entende Luiz Otávio, sabe que o time precisa da vitória. Lembrou a cooperação da torcida, claro que ele quer essa ajuda, continuando, a torcida seguindo a ajudar o time, a ajudar a equipe, e acredita que é preciso conhecer bem o adversário. Acho que as informações foram bem passadas já em relação a como está o Ituano, a esse momento do Ituano, e não se deixar surpreender pelo Ituano. Ele acha que se o Ceará fizer um trabalho bem feito, não se deixar surpreender pelo adversário, chega para conseguir bons resultados. O Luiz Otávio disse uma outra frase que eu pincei aqui também como aspas: a virada de chave é a gente ter sequência de vitórias. Tá certo, o Luiz, se tem uma sequência sem derrotas é ótimo, mas se ela for recheada de empates e não de vitórias, é ruim.
Então, claro, você não vai ganhar todas. Se você puder empatar, se puder pontuar, ótimo. Mas o Ceará precisa de uma sequência de vitórias. 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos. É óbvio que a soma será muito maior do que 1 ponto, 1 ponto, 1 ponto, que é o que o empate te dá. E falou também o Luiz Otávio como avalia o que ele, Luiz Otávio, vem fazendo dentro de campo. Olha, Danilo, na verdade, eu sempre falo, eu sempre vejo os meus números, né, números assim, físicos, né, tenho 34 anos, muita gente fala assim, quando você vai se aposentar? Cara, negócio de aposentadoria, né, que define é quando eu não estiver mais performando assim em treino. Se você for pegar lá, vai lá na análise, se eu pegar um menino, eu tenho 34, vai lá, pega um menino de 20 anos, vê se ele treina mais do que eu. Entendeu? Vê se ele consegue performar assim mais do que eu. Entendeu? Acho que o jogar ou não jogar é escolha muitas vezes do treinador, ou por alguma opção técnica ou tática, entendeu? Eu acho que eu estou num ponto que eu tenho que ter ainda mais leitura de jogo, né? Muitas vezes as pessoas, quando vão analisar futebol, só analisam a parte do gol, entendeu? O final. Normalmente, vamos supor, se a zaga toma um gol, eles não veem que o problema todo, às vezes, começou lá no ataque, né? Muitas vezes, mas não. O culpado é sempre o zagueiro, o goleiro, ou aquele que defendeu, ou aquele que falhou por algum, cortou mal a bola, entendeu? Por quê? O último a tocar na bola. Então, hoje eu tenho analisado, as pessoas que analisam futebol têm que analisar futebol mais friamente, entendeu? Porque eles estão construindo algo também, mas será que estão construindo com base em quê? A gente pode olhar de vários ângulos, né? E hoje, quando a gente vai analisar, né, a gente se pergunta, por que errou? Né, foi aqui o posicionamento aqui, na hora de girar o corpo você girou errado. Então são coisas que hoje eu tenho me preocupado muito mais. Eu assisto vídeos, vou na sala de análise para ver, né, o que eu preciso melhorar, onde que eu estou errando, se eu preciso trabalhar mais isso, se eu preciso trabalhar mais aquilo. O Guto ontem mesmo estava num vídeo que ele estava falando isso. Procurem, usem, né, aquilo que vocês têm dentro do clube para que a gente possa melhorar. Só quem ganha não só é o profissional, mas o clube está ganhando. Quando você tem um atleta mais interessado, que se cuida, é outra coisa também que eu posso falar. Eu busco me cuidar cada dia mais, porque se eu me cuidando, eu tenho tempo maior hábil para jogar futebol, entendeu? Então, eu estou vivendo a temporada, vivendo um dia de cada vez, né? Buscando evoluir, melhorar. Lógico que, infelizmente, esse ano eu tive 2 lesões assim complicadas, não só a da posterior, mas também a do joelho. Graças a Deus não precisei de operação, porque eu preferi ir pelo conservador. Poderia ter sim operado quando eu rompi, né, parcialmente o cruzado, mas não, com sacrifício, né, com toda a ajuda do departamento médico do Ceará, eu consegui voltar, graças a Deus, não tenho, né, mais esse centro de dor, né, mas é muito pelo momento. Se o time estiver ganhando, as pessoas vão me rotular como eu estou bem. Se o time estiver perdendo, aí as pessoas vão achar que eu estou mal. Entendeu? Então, é muita análise de resultado. E as pessoas analisam resultado. Tem alguns que conseguem analisar, muitas vezes, performance, né? Então, eu, Luiz Otávio, hoje, dentro de campo, eu vou procurar, se eu estou errando de alguma coisa, eu vou procurar melhorar, vou procurar evoluir, vou procurar crescer, né, naquilo que eu preciso para ajudar o Ceará a chegar nos seus objetivos, entendeu? A cada dia mais, se eu tiver que me cuidar em alguma coisa que eu estou falando, algum déficit que eu tenho, né, eu vou perguntar para as pessoas, muitas vezes que eu sei que entendem, sabem mais do que eu, vou me aconselhar para me melhorar, performar, entendeu? Então, eu sei que eu tenho uma importância quando eu estou dentro de campo, mas também eu tenho importância quando eu estou fora, na verdade, de campo. Eu busco, na verdade, estar contribuindo independente, né, se eu esteja jogando ou não esteja jogando, porque eu entendo que no todo, entendeu? Hoje é a vitória do grupo. Quando você tem, muitas vezes, né, falta de um propósito comum, você acaba optando pelo seu propósito individual. E é isso que a gente não está mais permitindo que aconteça dentro do clube. Todos têm que estar unidos e imbuídos no processo, num propósito comum, entendeu? E se a gente tiver num propósito comum, com certeza a gente vai estar unido em conseguir o nosso objetivo. Sobre reforços, o Luiz Otávio diz que quando chega, ele e os outros atletas fazem tudo para esse companheiro que chega,
se sentir em casa, mas ao mesmo tempo ele acredita que os reforços podem ajudar. Podem cooperar, podem dar algo mais ali para a equipe fazer a diferença. Só que ele tocou num ponto, assim, ele acha o seguinte: reforço, está chegando, é jogador novo, precisa entender o Ceará, precisa entender que aqui ele veio para ser responsável, essa responsabilidade é necessária, é importante, é preciso que o atleta tenha. Então ele falou que por mais que ele fale, por mais que os outros atletas falem, ou o cara tem essa responsabilidade ou o cara não tem. Ele até falou o seguinte: olha, se o cara for responsável com a família dele, ele vai ser com o clube também. Agora, se ele não for responsável nem com a família, difícil ele ser responsável com o clube. Essa é a terceira partida do Ceará com o Ituano no ano, né? O Ceará, na primeira partida, empatou, foi para pênaltis, perdeu a classificação na Copa do Brasil. Nessa é aquela fase que você pode jogar fora de casa contra um adversário e não ter vantagem nenhuma. A segunda fase da Copa do Brasil foi a que o Ceará jogou. Então ele empatou com o Ituano, foi para os pênaltis e foi eliminado. E a segunda partida foi a estreia nessa Série B. O Ceará perdeu para o Ituano por 2-0. Ou seja, nos dois confrontos, Ceará e Ituano, o Ituano levou a melhor nas duas vezes. E aí o Luiz Otávio disse que não dá muito para comparar, porque o Ceará já tem outro treinador. Na verdade, essas duas partidas foram com o Gustavo Morínigo, e agora o Ceará já passou pelo Barroca e está com o Guto Ferreira. Então ele acho que não tem muita comparação, mas que a equipe mesmo assim tem que consertar os erros e, óbvio, se está buscando recuperação, tem que buscar a vitória. O Luiz disse que não se sente ídolo, mas admite que é capitão da equipe por conquista. Ele acha que não é capitão porque alguém chegou e disse: você vai ser o capitão do time, mas ele conquistou isso com o que ele fez dentro do clube e verdadeiramente ele está dizendo o correto, conquistou o título de ser capitão da equipe do Ceará, o zagueiro Luiz Otávio. Sobre informações, o Breno, volante, já hoje é quinta-feira, né, está no clube desde terça, aguardando. Eu tinha dito há alguns dias atrás uma questão, tinha dito no Futebolês, não foi aqui com a gente não, aguardando os detalhes, que os clubes hoje só apresentam o jogador quando os detalhes encaixam. Então tá tudo certo agora. O Breno, jogador do Ceará, vai ficar no Ceará até o final dessa temporada. Pois é, galera, interrompendo aqui minha própria gravação, eu vou emendar aqui para dizer que o Ceará fez duas contratações confirmou, né, duas contratações nessa quinta-feira. A primeira, vocês já sabiam, a gente já tinha falado sobre o Breno, o volante de 22 anos, que foi prestado pelo Botafogo ao Ceará até o final do ano. E a outra é a contratação do atacante Saulo Mineiro. O Ceará comprou por R$600 mil os direitos econômicos do jogador, recomprou, né? Tinha vendido por mais de 7 milhões, comprou de volta os 80% que tinha vendido por... na época o Ceará só tinha 70%, vendeu por 7 milhões. 10% eram da equipe do Volta Redonda. Agora o Ceará comprou esses 80%, os outros 20 são do Saulo Mineiro, por R$600 mil. O Ceará paga esse valor parcelado até o final de 2023 e tem contrato agora com o Saulo Mineiro até 31 de dezembro de 2026. Então, são as duas contratações. O Breno empréstimo até o final do ano, o Saulo Mineiro contrato definitivo com o Ceará até o final de 2026. Deve chegar na próxima semana, está sendo aguardado para se apresentar ao clube já na próxima terça-feira, e aí cumpre esse contrato com o Ceará, contrato longo até 2026. A ideia é que ele ajude o Ceará nessa campanha de recuperação que precisa fazer no segundo turno da Série B. Estive conversando com o presidente, com o João Paulo Silva. Ele esteve rapidamente na sala de imprensa, um papo informal. Estávamos aguardando, porque o Ceará faz um congresso nesta quinta-feira e estava aguardando para participar desse congresso, fazer uma matéria para a TV Jangadeiro, e o presidente foi à sala de imprensa. Aproveitei para conversar com ele sobre essa janela que se fecha no dia 2 de agosto e o que é que o Ceará ainda pode contratar nesse período de janela. Ele me disse
que o Ceará ainda pode fazer a contratação de mais um atacante de lado. Não era a princípio que o clube queria, o clube precisava de mais um meia, mas surgiu a oportunidade de um outro atacante de lado. O Saulo vem para ser atacante de lado ou de área, já que ele joga nas duas, do jeito que o Guto Ferreira quiser, do jeito que ele render nos treinos e jogos. E um outro atacante de lado, surgiu aí a oportunidade, e segundo o presidente, esse jogador está acertando com o Ceará e deve ser um novo reforço para ser anunciado até a próxima segunda-feira. E o presidente não descartou a contratação de um meia, mas ele deixou claro, que já tinha dito em outros dias no Futebolês e aqui para vocês também, que o Ceará só quer contratar um meia se ele for fazer diferença técnica. Então a ideia é que seja um jogador com uma qualidade. Ele disse que surgiu um nome, que estava conversando com alguém, mas que a do atacante de lado está mais próxima de ser fechada. Então o Ceará chegou ao número de 6 contratações nessa janela de transferências e pode chegar ao número de 7 com esse outro atacante de lado, ou até de 8, se as conversas que ele iniciou com o meia também derem certo. Então, por enquanto, são os 6 reforços que já estavam por aqui. Ver aqui se eu lembro: Orejuela, o Bissoli, depois o Paulo Vitor, o Sidney. Esses 4 já estavam. Agora a contratação do Breno, o volante feio do Botafogo, e a 6ª, a contratação, seja um retorno, na verdade, do Saulo Mineiro, e agora as possibilidades de mais um atacante de lado e de mais um meia atacante de lado. Segundo o presidente, já as conversações estão acontecendo há algum tempo. Ele disse que foi essa semana que surgiu esse nome, mas ele já está conversando, e esse meia que também surgiu o nome, e ele já está começando a conversar com esse atleta. No momento 6 confirmadas, 7, 8 podem acontecer, o número de 7, o número de 8, lembrando que a janela para transferências, ela se fecha na próxima quarta-feira, dia 2 de agosto, fecha-se a janela de transferências nacionais, que vale também para contratações internacionais, mas é a janela de transferências aqui do Brasil. Então, vamos aguardar, vamos ficar ligados e vamos trazer, na medida do possível, para vocês todas as informações. Valeu!